Olá, estamos começando Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que está aqui comigo toda quinta-feira, 7 horas da noite, na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM, sabe que esse programa é uma realização conjunta da TV Câmara Mossoró e do Instituto Novo Eleitoral. Se você ainda não conhece o Instituto, pode acessar as redes oficiais, o canal do YouTube Novo Eleitoral e também o Instagram, e saber mais, se manter atualizado sobre tudo o que acontece no direito eleitoral e no direito partidário no Brasil. O Instituto é focado nessas duas áreas. Para você que é jurista, que é estudante de direito, que gosta de estudar sobre essas áreas, ou para você mesmo que é cidadão e quer se manter informado sobre tudo o que acontece na política e no direito brasileiro. Então acesse os canais oficiais do Instituto Novo Eleitoral e saiba mais. Bom, setembro começou e nós não podemos deixar de falar na campanha Setembro Amarelo. O tema sobre os transtornos mentais, sobre a prevenção ao suicídio, são de extrema importância de serem abordados e discutidos não só no mês de setembro, mas principalmente nesse mês onde todos os órgãos, todas as empresas, toda a sociedade está voltada para dar mais atenção a esse problema, que é uma questão de saúde pública. Por isso, para conversar conosco, nós trouxemos aqui, nos estúdios da TV Câmara, a psicóloga doutora Ângela Giacomi, que vai conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas sobre o que é e o que não é verdade sobre essa questão do suicídio. Por que tantas vezes evita-se falar nesse tema? Quais sinais podem ser de fácil percepção para que a gente consiga ajudar uma pessoa que está passando por um problema difícil? Será que os casos têm aumentado em decorrência principalmente da pandemia? Como nós podemos ajudar essas pessoas, principalmente nas escolas? Bom, para tratar sobre essas questões e outras, nós vamos conversar nos próximos blogos com a doutora Ângela Giacomi. E se você tem alguma dúvida e quer participar do programa, pode acessar o nosso Instagram, Programa Cidadania, e deixar lá então a sua dúvida, inclusive seu comentário ou sua sugestão de tema para os próximos programas. Eu sempre digo aqui que nós vamos juntos construir esse canal que é de cidadania, esse programa que visa levar até você conhecimento e principalmente uma educação, uma conscientização sobre os mais diversos temas sociais. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta já com a nossa convidada, conversando sobre Setembro Amarelo. Não sai daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania e já estamos aqui nos estúdios da TV Câmara com a nossa convidada, que vai tratar sobre o tema que nós já anunciamos no primeiro bloco, que é o Setembro Amarelo. E para conversar conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas, eu estou aqui com Ângela Giacomi, que é psicóloga, consteladora sistêmica. Nós vamos já saber o que significa isso, Ângela, e é também chefe administrativa do Fórum Trabalhista aqui em Mossoró. Doutora Ângela, inicialmente, antes da gente começar essa conversa sobre Setembro Amarelo, eu quero saber, porque eu também não sei, tenho certeza que você em casa também não sabe, o que é uma psicóloga consteladora sistêmica. O nome é bonito, remete a estrelas, né? Tem alguma coisa a ver? Então, bom falar de estrela, porque assim, constelação familiar sistêmica realmente traz essa imagem, né? Estrela. Estrela tem a ver com sistema também. Então, assim, por isso essa associação, realmente, Joyce. E constelação familiar sistêmica é uma abordagem, né? Na verdade, é uma das abordagens em psicologia e é uma das abordagens que eu trabalho, tanto a constelação como a análise corporal e comportamental. Por quê? Porque as constelações, elas trabalham não apenas no viés do comportamento, elas vão atuar no comportamento,
mas através do que nós chamamos de campo morfogenético, que é o campo do inconsciente coletivo. Então, uma abordagem com constelação sistêmica, ela vai atuar não apenas na esfera individual, no campo individual, mas no campo dos sistemas que o indivíduo está inserido. Por isso, constelação familiar sistêmica. Interessante. Mas, doutora Ângela, começando agora a falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. A gente escuta muito essa expressão, né? Muita gente tem noção do que significa, sabe que remete à saúde mental, mas o que significa em si esse projeto, esse movimento Setembro Amarelo? O que ele visa? Qual o objetivo dele? Então, Joyce, o Setembro Amarelo ele é uma campanha nacional que veio justamente trabalhar com o controle e combate ao suicídio, através do viés da atuação, do controle e prevenção da vida. Quando a gente vai ter uma ideia de que a valorização da vida é maior, a vida é maior, então a vida é mais importante. O movimento ele busca justamente trazer a conscientização para a população de que a vida sempre vai ser maior do que todos os enfrentamentos, né, da ordem do indivíduo, da ordem dos sistemas que o indivíduo está enfrentando. Doutora Ângela, e em relação ao Setembro Amarelo, é um movimento onde se busca falar da saúde mental como um todo ou realmente apenas do suicídio, o enfoque é no suicídio? Isso, é justamente um movimento para falarmos dos transtornos mentais, da saúde mental, da importância da saúde mental, né? Porque nós vemos que muitas vezes as pessoas, quando se deparam com realidades, né, de suicídio, quando você vai olhar, uau, fulano era tão calmo, era tão, né, tranquilo, isso aconteceu. Por quê? Porque ainda existe o distanciamento do conhecimento, apesar de estarmos na sociedade e na era que nós chamamos de era digital, era da informação, ainda há um distanciamento enquanto pessoas para estarmos próximos da nossa conscientização sobre os fatos da atualidade. E os transtornos mentais hoje ainda têm essa distância no sentido do conhecimento. Quando você vê alguém mais triste, com prolongamento, muitas vezes, fulano, né, tá calado, mas tá tudo bem, né, é só um tempo, vai passar. Ou muitas vezes os estigmas, né, é besteira, é bobagem, e aí distancia, né, o conhecimento do fato em si. Então a campanha ela visa justamente trazer a conscientização da importância e também aproximar a população do conhecimento mais atualizado sobre os transtornos de saúde mental, e não apenas dos transtornos, mas das mudanças, não é, cíclicas que nós temos. Quando nós mudamos um estado de humor, nós precisamos realmente analisar se essa mudança é cíclica e vai passar e nós podemos olhar para isso como esse evento cíclico, ou se nós precisamos cuidar disso na bioquímica do corpo, organicamente, sistemicamente a nível dos sistemas que a pessoa, né, está inserido. Dizemos isso a nível social, a nível de escola, a nível de família. Então a campanha ela visa justamente trazer essa proximidade do diálogo sobre a importância de ampliarmos nosso conhecimento sobre a saúde mental, que é muito importante. E é isso, o que é a saúde mental? É conhecer como é que o nosso corpo e a nossa mente funcionam. Por que que de repente eu estou pensando algo e que isso está se prolongando, que isso foi um dia e foi 2 dias e isso faz com que eu tenha um comportamento diferenciado daquilo que é, né, na maioria das vezes o normal, que se considera um comportamento normal para aquela pessoa. Então, assim, olhar, sim, para esses eventos e para o conhecimento sobre a saúde mental como algo estritamente necessário e essencial. Você falou uma coisa bastante interessante, que é essa questão da proximidade com a população. Você levar conhecimento às pessoas. E, ao que parece, né, essa questão, esse tema, suicídio, parece às vezes um pouco um tabu, né? Às vezes muito estigmatizado, as pessoas parecem que têm medo de falar. Muita gente fala, não sei se é mito, que as pessoas evitam falar para não acabarem instigando as pessoas ou influenciando. Isso tem a ver? Às vezes as pessoas deixam de falar justamente por isso ou é mito? Então, nós temos justamente esse estigma, né, que traz esse rechaçamento e justamente o distanciamento, né, das pessoas por conta disso. Se a gente não falar, vai passar e não vai acontecer nada. E esse distanciamento faz com que nos afastemos da causa em si, faz com que a pessoa ou a família ou os grupos próximos às pessoas
se desconectem daquilo que é importante ser olhado e observado para aquele momento. Nós temos aí o caso de um livro que foi publicado há muito tempo atrás e que houve essa questão, o livro é Werther, né, o caso de Werther. Então, assim, justamente por isso que houve essa associação de que não falar do suicídio vai fazer com que não aconteça, né? Porém, hoje, na atualidade, a gente está na era da informação. Então, não falar não vai fazer com que a pessoa se conecte ao que ela necessita para o momento. Então, se existe um sofrimento prolongado e existe uma incapacidade de enfrentamento de uma frustração, a pessoa precisa de ajuda, as pessoas precisam de ajuda. E a ajuda começa pelo conhecimento. O que acontece quando existe essa dificuldade, o não falar sobre? Ou seja, aquilo que eu sinto parece não ser importância, parece não caber nos grupos onde eu pertenço, nos sistemas onde eu pertenço, compreende? Então, assim, isso não é relevante, então não é importante. A vida parece não ser tão importante, ou manter-me na vida parece não ser tão importante quanto acabar com isso que eu estou. Então, se eu não consigo enfrentar sozinho e eu não consigo encontrar essa vinculação, essa força em um grupo onde eu existo, onde eu pertenço, então venho para outro polo, que seria encerrar com isso. Então, por isso esse estigma, né? Se não falar, resolve, né? Passa, mas não passa. Não é o não falar, é o conectar. É o compreender o que está fazendo essa sensação, esse pensamento se prolongar para conectar os serviços e as redes. Doutora Ângela, e você falou, né, muitas vezes a gente vê aquele conhecido, aquele colega no estado de tristeza prolongada, né? E a minha pergunta é, quais sinais, como a gente pode, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto colegas de trabalho, enquanto amigos, estar atento a que sinais para que a gente possa ajudar essas pessoas, não quando já está numa situação difícil, né? Mas aqueles primeiros sinais onde a gente pode detectar e que aquela pessoa está passando por um momento difícil e ajudá-las. A gente começa observando muito assim, mudanças de comportamentos e de falas. Às vezes pessoas que são bem extrovertidas começam a se introverter, pessoas que estão sempre inseridas ou gostam de estar em grupo, começam, né, a se introverter e a se afastar. Então isso se prolonga, muda muito. Sensações de desesperança, seja na fala, seja falta de energia vital no dia a dia. Né? De repente você tem aquela pessoa, como você fala, que é mais próxima, e no ciclo, no dia a dia, você está observando que aquela pessoa está um pouco afastada, um pouco apagada. Sempre falava, está calada e está ali no canto. Mudanças também, até de vestimentas, né? Então, assim, são infinitos sinais, a depender de cada pessoa e também de faixa etária. Mas é importante, quando você observar, buscar se conectar, não no sentido às vezes a pessoa não se aproxima porque tem o receio de não dar conta de ajudar. Mas a ajuda, muitas vezes, é aquela escuta onde você vai passar para a pessoa que sim, ela não está só, no sentido de que ela pertence. Então, sentir que eu pertenço e que isso que eu sinto é importante, saber que isso que eu sinto é importante, faz com que a pessoa já encontre uma força maior, não apenas em si, para expor, tá? Porque às vezes a pessoa não expõe justamente por se sentir frágil, vulnerável. Expor isso que eu estou sentindo me faz ser visto como vulnerável, como fraco. Então, estar ao lado para ser essa pessoa que escuta e que não corta, no sentido de ir para os estigmas, que isso é bobagem, isso é besteira, já é um primeiro movimento necessário e essencial, tá? Para apoiar. E muitas vezes a gente não sabe realmente o que fazer ou como falar, né? O que falar, né? Muitas vezes a gente só escuta e isso já é muita coisa para quem está sofrendo. Porque em muitos espaços ela não tem essa abertura para conversar. E muitas vezes falta realmente coragem de mostrar essa vulnerabilidade, né? Então, o fato de você parar e escutar aquela pessoa, por mais que você não saiba o que dizer, não saiba como proceder, mas o fato de você escutá-la e pegar na mão e dizer, eu não posso lhe ajudar, mas eu sei quem pode. E muitas vezes acompanhar essa pessoa a um psicólogo, a um psiquiatra, a um analista, alguém que tenha propriedade e capacidade para tratar daquela pessoa. Porque a gente sabe que até mesmo ir a um consultório desses profissionais ainda também é rodeado de estigmas e de preconceito.
Então, você mostrar, muitas vezes, essa solidariedade em acompanhar a pessoa quando ela sair, né, de uma sessão, de uma consulta, perguntar como foi, como ela está se sentindo e deixar ali sempre o seu apoio. Se precisar, estou aqui. Né? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas são pequenas coisas que podem ajudar essa pessoa, né? Sim. Uma das dificuldades que nós vemos, assim, no sentido de resistência mesmo, para as pessoas chegarem ao consultório, ao acompanhamento terapêutico, é justamente essa resistência por conta do estigma, de que um acompanhamento terapêutico com um profissional da medicina psiquiátrica não é coisa para doido. Não é? Infelizmente, como a gente já falou, nós estamos na era da informação, mas o nosso paradigma parece ainda analógico, que é aquele paradigma mais restrito, mais analítico, assim, no sentido de que está ultrapassado mesmo. Porque a pauta da saúde mental não é uma questão para pessoas menos importantes ou que não são úteis ou que estão loucas, não. É uma pauta para quando estamos em momentos de enfrentamento, né, de desafios que parecem ser maiores do que a vida e não conseguimos conectar a relevância da vida frente a esse enfrentamento, podermos estar nos conectando a profissionais que vão nos apoiar e nos levar para esse outro lugar onde precisamos ir, né? Doutora Ângela, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre Setembro Amarelo. Então não sai daí que a gente volta já. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando com a doutora Ângela Jacome, que é psicóloga, e está conversando conosco sobre Setembro Amarelo. Doutora Ângela, nós falávamos no bloco anterior, né, um pouco sobre a importância desse movimento, dessa campanha, quais sinais nós podemos estar atentos, né, enquanto pais, amigos, filhos, mas enquanto escola, o que a escola, o que professores podem fazer, né? Qual o papel da escola no combate aos transtornos mentais e ao suicídio especificamente? Então, Joyce, é importante a gente trazer essa pauta, não é? Porque a escola, ela é um dos sistemas onde, principalmente jovens e adolescentes estão inseridos
E aí, nós temos questões, por exemplo, de enfrentamentos que se tornam numa proporção maiores quando experimentada em sistemas que não, onde a criança e o adolescente ela não está vinculada desde a infância. Então, aquela questão do pertencimento que nós falamos, ela vem muito forte quando elas experimentam frustrações e restrimentos, exclusões, justamente nesses lugares, nesses ciclos, nesses sistemas. Então, assim, como a escola pode contribuir, qual a importância da escola de fortalecer isso, justamente por ser o segundo sistema de referência, né, do indivíduo quando sai da família. Então, o nível de importância e a força. Então, a força do grupo é muito importante para a pessoa, para o indivíduo, para a socialização. Pessoas que têm problema de enfrentamento, principalmente, o que acontece? Questões de bullying, questões de exclusão mesmo. Então, tudo isso precisa ser fortalecido pelo polo positivo, porque sabemos que no convívio com os pares existem, né, essas exclusões, existem essas frustrações, sejam a nível individual, de pessoa para com pessoa, e grupos ali criados nesses subsistemas, digamos. Então, assim, é importante o papel da escola para fortalecer e amplificar as redes de conhecimento na esfera positiva, para combater o que acontece no polo negativo, que seriam essas exclusões, que seriam os bullies. Então, assim, tratar realmente no nível coletivo, sempre trazer em pauta, amplificando o conhecimento na esfera socioemocional, tanto a esfera, fortalecer o conhecimento na esfera social, de ações coletivas de âmbito social, porque isso fortalece a experiência da pessoa, enquanto significância, e também na esfera da espiritualidade, no sentido de ser uma outra linha, um outro viés que faz a pessoa se conectar, faz a pessoa se conectar ao seu nível de significância. Então, assim, são viés que podem ser trabalhados pela escola e que é importante trazer sempre, né, a nível de trabalho coletivo nesse ciclo, nesse sistema onde as pessoas estão inseridas. Pois é, interessante, né? Você falou da questão da escola e da família, né? São os dois grupos sociais, vou chamar assim, em que nós pertencemos nos primeiros anos da nossa vida, principalmente, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, são os dois principais grupos, antes mesmo, né, dos nossos amigos, né? Que ao longo da vida nós vamos formando esses outros grupos, amigos, colegas de trabalho, mas a escola, o ambiente escolar e a família são esses dois principais grupos. E assim como os pais, os professores também, eles podem ser grandes aliados, né? Porque como nós falamos no bloco anterior, esses sinais, né, você mesmo disse, que são pequenos sinais e podem ser dos mais variados. E que eles vão dando ao longo dos momentos, né? Pode ser a vestimenta, pode ser o comportamento. Então, a gente sabe que o mundo hoje é rápido, é muito globalizado, é muito informatizado, é muito digital. E, às vezes, a gente peca em deixar de olhar para o outro, né? Sim. A gente peca em deixar de olhar para o outro e perceber as coisas que estão acontecendo. Então, é importante esse tema para a gente falar aqui para os pais que estão nos assistindo, para os professores, né? Que olhem, além da atividade, além do ensino, né? Olhem para o aluno como um ser humano. Sim. E aos pais também, que olhem, saiam um pouco daquela relação vertical de hierarquia e cheguem mais na horizontalidade, né, como um colega, como um amigo do seu filho, e perceber muitas vezes o que eles estão passando, porque como mãe a gente está muito preocupado, eu falo um pouco, eu sou mãe, a gente está muito preocupado em dar uma educação de qualidade, em dar um lazer, em suprir as necessidades básicas de alimentação, e às vezes a gente pode esquecer da questão emocional dos nossos filhos, né? O fortalecimento dos vínculos é justamente isso. Quando você fala da questão do professor, a representação interna de autoridade do professor é a mais próxima dessas figuras de autoridade, que é o primeiro contato, que é com a família, no caso pai e mãe. Então, assim, são figuras que internamente são as bases de referência. É quando eu me movimento, nós temos o nosso mundo concreto dos comportamentos e temos o nosso mundo interno, que é das representações cognitivas e também emocionais. Então, o que acontece?
Se nós experimentamos, às vezes, um evento de muita frustração na família e não conseguimos expor nesse ciclo, né, nesse sistema, nós estamos na escola e nós também experimentamos dificuldades, justamente porque existe uma limitação já antes. Eu tenho um professor que não consegue olhar para além, né? Não é que seja obrigação do professor, mas se eu observo que um aluno ele passa por um tempo mais prolongado, por uma mudança de comportamento, olhar uma necessidade para além, né, do sistema didático ali é importante, é relevante. Vai fazer com que a criança possa se conectar com essa outra figura que internamente representa para ela e tem um valor grande interno. Então é importante trazer essa referência, sabe, Joyce? Sistema familiar e escola, 2 sistemas que têm um grande peso para essa infância. A outra questão é como pai e mãe conectar, não é? Emocionalmente, conectar-se emocionalmente ao filho. Como você falou, como pais a gente tem uma necessidade de prover. Então, assim, a provisão, o suprir parece estar em evidência na maior parte do tempo. Porém, o suprimento da esfera emocional, das necessidades emocionais, precisa todos os dias fazer parte da rotina do acordar e do deitar. Será que realmente eu consegui dar conta do mínimo, assim como a criança necessita do mínimo a nível fisiológico? Será que eu consegui nutrir o mínimo necessário na esfera do campo das emoções? Porque nosso cérebro, ele tem 2 vias de funcionamento. Nós temos a parte cognitiva e temos a parte emocional. Se a gente for falar só como é que funciona nessas 2 divisões. O que acontece? Para que eu tenha uma boa cognição, eu preciso ter uma boa bioquímica. Então, boas emoções vão conectar, né, internamente e vão me fazer produzir essa boa bioquímica, que vai gerar formas de existir, fortalecimento no enfrentamento. Se eu não tenho boas emoções, não sou alimentado com boas emoções, vai ser interrompido o caminho que conecta, não é como uma pecinha de quebra-cabeça mesmo? Então, é importante nutrir emocionalmente, assim como para mim é importante nutrir cognitivamente, nutrir, né, organicamente. Então, são pecinhas de quebra-cabeça. Tudo é importante, é relevante. Então, assim, essa nutrição emocional, quando eu acordo e quando eu durmo, eu pelo menos pensar, será que eu consegui nutrir o mínimo necessário das emoções? Importante. Doutora Ângela, falamos um pouco dessa questão da escola, né? E falando um pouco a questão dos adolescentes, né? Vocês profissionais têm notado algum aumento no número de casos de suicídio nessa faixa etária? Vocês acham que a pandemia influenciou em algo ou não? Então, os dados têm apresentado um aumento, principalmente na faixa etária entre 15 a 29 anos. Né? Então, assim, o que é importante a gente refletir? Sim, esses 2 anos de pandemia, eles trouxeram uma mudança de comportamento, uma mudança... nosso cérebro, ele busca o prazer. Então, existem 2 modos de enfrentamento de dificuldade. Quando eu tenho uma dificuldade que aconteceu de forma intempestiva, né, não estava previsto, como, por exemplo, a pandemia, mudou a forma de existir, a forma de se movimentar, a forma de se conectar. Tínhamos uma conexão que era muito corporal, pessoal, né, próximo de tudo e de todos, e de repente fomos cortados. E aí o cérebro ele entrou num modo de sobrevivência, que é aquele medo frente a um perigo extremo, que era a vida. Aquilo que é maior estava, né, sobrecarregado com um perigo constante, rodeado. E aí o outro modo, né, de operação do cérebro, que é o prazer e a recompensa, ele teve que se adaptar nesse período. Então, assim, precisou se adaptar na família, precisou se adaptar na escola, precisou se adaptar com os amigos, porque houve um distanciamento, houve uma quebra de paradigmas, houve uma quebra de como as coisas funcionavam. Então, o que se gera no sistema nervoso? Constantes repetições de fatores estressores, percebe? Então, o cérebro ele precisou sobreviver frente a isso e depois que volta. É como se um fio que era forte, ele tivesse sendo tensionado e ele ficou fragilizado. E aí esses vínculos foram ficando fragilizados, né? Fica mais vulnerável. E agora nós estamos voltando, não apenas com relação à pandemia, mas com relação às outras esferas, sejam sociais, seja financeira, porque houveram muitos afetamentos
em outras esferas decorrentes de todo esse período estressor que vivemos, tá? Então, é importante olhar para isso, isso fragiliza realmente, isso modifica e gera essa tensão na forma como o padrão cerebral ele vinha funcionando. E agora é como se nós precisássemos reaprender novos caminhos, sabe, Joyce? Então, aqui vem a historinha novamente. Nós temos a estrutura que chamamos de subcorticais, né? Que recebe a informação e temos essa que envia. Mas cognitivamente a gente só vai dar conta de enviar com segurança se a gente souber que ali onde está sendo conectado existe um espaço seguro. Então, assim, é importante nutrir aqui novamente com novas formas de existir para que cognitivamente esse fio ele seja fortalecido e haja uma nova resposta mais assertiva, novas formas de enfrentamento. Houve um fator estressor, então há uma ruptura, uma fragilidade, uma vulnerabilidade na forma como enfrentamos e sobrevivemos, e agora nós precisamos fortalecer isso novamente, com uma nova forma, é um novo caminho que precisa ser criado. Doutora Ângela, nós teríamos ainda até outros questionamentos a fazer, nosso roteiro aqui já tinha outras perguntas, mas nosso tempo está acabando. Nós gostaríamos de agradecer imensamente sua presença, foi muito esclarecedora. E vamos, com certeza, convidá-la outras vezes para vir aqui, para continuarmos a nossa conversa, porque é um tema muito importante, muito interessante, né? E que, como nós estamos falando aqui, não merece só ser discutido em setembro, né? Mas durante todo o ano. Eu que agradeço, Joyce, é um prazer poder contribuir, tá? Muito obrigada, doutora Ângela. E nós vamos finalizando esse terceiro bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho no quarto e último bloco com o doutor Herval Sampaio e o doutor Pietro Medeiros. Não sai daí que a gente volta já, é rapidinho. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos finalizando o programa Cidadania com esse quarto bloco e eu vou chamando então para o quadro Em Pauta, Dr. Herval Sampaio, que sempre chega com um tema atual, um tema muitas vezes polêmico, para deixar então a sua opinião. Dr. Herval, agora é com você, pode chegar. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Cidadania, que alegria e satisfação, em especial o quadro Em Pauta. Saudade de todos vocês, estamos aqui, né, para tratar de mais um tema interessante, né? Não tem como fugir nessa semana, né, da posse de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma posse bastante prestigiada, fazia tempo que não se via dentro da estrutura do judiciário uma posse com a presença, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, porque a posse foi naquele tribunal, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, de 10 ministros aposentados, né? Chama ex-ministros, mas são ministros aposentados, com a presença do presidente da República. E nós sabemos, né, que a presença dele ante, eu diria, as declarações, aquele, não vou dizer incidente, mas aquela situação pitoresca, com todo o respeito que eu tenho à Sua Excelência, de fazer aquela reunião com os embaixadores, e a presença do seu opositor para as eleições de 2022, né, os dois candidatos que estão na frente, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estava lá, ele presente. Aí, o que a gente destaca dessa posse, não é o discurso duro. O discurso, eu diria, a gente usa essa expressão porque todos nós sabemos, né, as críticas que eu não me canso de me referir. Eu acho que o presidente, ele pode até ter o direito, e ele tem, tá? Como cidadão ele tem.
Eu falei justamente dessa forma, até para, vamos dizer, se entender melhor o que eu quero dizer. Ele tem o direito, tá? Isso é indiscutível. O problema, talvez, e aí me permita pelo menos o que eu já venho dizer há algum tempo, é a forma, né? A forma com que ele faz, não são críticas, mas a abordagem que ele trata, inclusive, muitas vezes, né, omitindo fatos, né, porque nós sabemos que tanto o sistema quanto as urnas indiscutivelmente passam por auditorias. É um processo muito transparente. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi bastante categórico, né? Não fez nenhuma referência ao presidente Bolsonaro, por óbvio, né? Mas fortaleceu o sistema eleitoral, fortaleceu as urnas eletrônicas, todo o avanço de 1996 para cá, tudo os aperfeiçoamentos necessários e feitos, né? E a atitude com firmeza trazida pelo presidente Alexandre de Moraes trouxe uma situação, no mínimo, constrangedora, porque ele foi aplaudido de pé por todos os presentes. Evidentemente, nós sabíamos, né? A gente vê claramente pelas imagens que o presidente, assim, ele ficou, no mínimo, assim, eu diria, não vou dizer constrangido, mas ele ficou ali, porque todo mundo sabe que foi ele, né, que fez as críticas, e depois ele disse, não, as críticas que eu faço é para o aperfeiçoamento, amadurecimento, que eu reputo mais do que importante, mas nós sabemos que ele não assumiu esse tom, né? Ele assumiu um tom realmente de combate às urnas eletrônicas, de combate ao sistema, inclusive apontando fraudes que não existem, com todo respeito. Então a forma, evidentemente, pelo qual nós chegamos até essa posse e o discurso, vamos dizer, de fortalecimento cada vez mais da justiça eleitoral, da democracia, colocou o presidente da República numa situação, no mínimo, assim, inusitada. Mas, repito, ele tem todo o direito de fazer as críticas, de cobrar o aperfeiçoamento, mas nada do que ele disse, com todo o respeito que tem com relação a fraudes, em momento nenhum existiu, nada foi comprovado, os hackers, inclusive, chamados aí, contratados, as auditorias feitas, nada foi, eu diria, comprovado. Então, fica no vazio, não tem consistência, com todo o respeito ao que ele falou, e fica aí a posse do presidente Alexandre de Moraes como um marco importante, até para esse segmento, eu diria, do próprio processo eletrônico, do sistema da justiça eleitoral, principalmente as urnas eletrônicas que serão usadas agora nas eleições de 2022. Valeu, pessoal! Obrigada, doutor Erval Sampaio, por mais um comentário, mais uma opinião, sempre bem crítico, bem pontual, sobre os diversos temas do direito e da política brasileira. E agora eu vou chamando o doutor Pietro Medeiros, também com seu quadro O Povo Quer Saber. Doutor Pietro, que sempre chega aqui com um tema que é dúvida recorrente entre as pessoas. Vem cá, Pietro, que agora é sua vez. Olá, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, programa Cidadania, trazendo informação simples, objetiva, que você necessita saber para o seu dia a dia. Hoje iremos falar sobre medicação de alto custo. Será que o SUS é obrigado a fornecer medicação de alto custo? Será que os planos de saúde são obrigados a fornecer? Então, este é o tema central de hoje. Primeira coisa que você tem que saber. Caso você necessite de uma medicação de alto custo, você tem que conversar com seu médico para saber se essa medicação está inserida, na lista do SUS. Então, se ela estiver inserida na listagem do SUS, dos medicamentos que são permitidos, então ok, você não tem problema, o SUS irá fornecer. O nosso artigo 23 da Constituição Federal diz que a União, os estados, o DF e os municípios são responsáveis
pela saúde de toda a população. Então, caso esse medicamento não esteja listado lá na lista do SUS, você tem que verificar com o seu médico o seguinte: doutor, eu preciso de um relatório clínico para que eu apresente em uma farmácia de alto custo. Daí o médico irá colocar lá no seu relatório clínico o porquê dessa medicação. Você irá apresentar este relatório clínico numa farmácia, na sua cidade, toda cidade tem, na farmácia de alto custo. Caso essa farmácia venha a negar o fornecimento desta medicação, e aí você vai ter que tomar medidas mais enérgicas, você vai ter que acessar o nosso Poder Judiciário. Para acessar o nosso Poder Judiciário e ter êxito no seu pedido, você tem que ter a noção de que, para conseguir a medicação de alto custo, você tem que ter 3 requisitos que são cumulativos. São 3 requisitos cumulativos, ou seja, se um deles não for atendido, você não vai receber, através de uma decisão judicial, a sua medicação de alto custo. Então, primeira coisa, pedir o relatório ao médico, relatório clínico, e a farmácia verificar se tem a medicação e se a farmácia fornece. Caso não forneça, você vai ter que acessar o Poder Judiciário. O primeiro requisito é que este medicamento tenha registro na Anvisa. Então, o primeiro requisito indispensável é que este medicamento tenha registro na Anvisa. Se este medicamento não tem registro aqui no Brasil, vai ser muito difícil você conseguir que um juiz dê uma liminar, defira um processo para você, certo? O segundo requisito, primeiro, registro na Anvisa. O segundo requisito é que o juiz ele vai verificar se você pode ou não pagar pelo tratamento que você está buscando. Se o juiz verificar que você pode pagar pelo tratamento que você está buscando, ele não vai deferir o seu pedido, ele não vai conceder a sua medicação. O terceiro requisito, muito importante, é que no relatório clínico do médico, ele tem que colocar de forma clara, específica e objetiva se existe no mercado outro medicamento similar que venha a fazer no seu organismo o mesmo efeito do que este de alto custo. Se existir no mercado outro medicamento com a mesma capacidade de fazer efeito no seu organismo, então vai ter que substituir. Então não condiz a realidade do Estado ter que arcar com esse valor para sua medicação. Então são 3 requisitos cumulativos, revisando aqui. Registro na Anvisa, o juiz vai verificar se você tem condições de pagar pelo tratamento. No relatório clínico do médico, tem que verificar se no mercado existe outro medicamento com preço mais acessível ou até já disponibilizado pelo SUS que venha a fazer o mesmo efeito no seu organismo que este medicamento de alto custo faria. Então, atendendo esses 3 requisitos, você tem tudo para alcançar o seu objetivo, que é a medicação de alto custo pelo SUS. Com relação aos planos de saúde, já vou falar para vocês que sim, eles têm que custear também. Então, se você paga o seu plano de saúde e está precisando de uma medicação de alto custo, o plano de saúde também é obrigado a pagar, desde que este medicamento também tenha registro sanitário na Anvisa e desde que o seu médico especifique lá no relatório clínico a necessidade deste medicamento para o seu tratamento. Então, este foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais um tema relevante, desta vez relacionado a medicamentos de alto custo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Obrigada, Dr. Pietro Medeiros, Dr. Herval Sampaio, pelas suas participações e obrigada a você que nos acompanhou em mais um Cidadania. Deixo claro que essa edição e as outras são reprisadas durante toda a nossa programação. Agradeço e convido você a permanecer aqui na TV Câmara Mossoró. Até a próxima semana. Tchau!